Olá, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez a língua portuguesa e eu, professora Renata, vou trabalhar com vocês o seguinte assunto: identificação das características da linguagem em suas várias manifestações não verbais. Título grande, mas o entendimento é simples. Vamos lá? Vamos tentar responder no decorrer desse entendimento 3 indagações. Primeiro, o que você sabe sobre essa temática? Vai pensando daí. Você saberia dizer como e por que devemos conhecer essas características não verbais da linguagem? E a outra indagação é a seguinte: você quer saber como isso se aplica no nosso dia a dia? Então, acompanhem comigo essas reflexões que eu vou trazer para vocês agora. Pessoal, entendendo um pouco mais, o que quer dizer linguagem, né? Linguagem é um processo de comunicação que se estabelece a partir do uso do código, da língua, tá? E essa linguagem ela pode acontecer de diversas formas. O uso do código ele pode ser utilizado de maneira verbal ou não verbal, tá? E a não verbal é a que nós vamos nos ater hoje. Então, para retomar um pouquinho, vamos a esse entendimento essencial, que todo ato comunicativo se dá pelo uso da ação da linguagem, ok? Que podem ser definidas como linguagem verbal e não verbal. Tudo bem até aí, né? Então, em outras palavras, pessoal, o que quer dizer? Essas formas, elas são definidas como modalidades comunicativas. Isso significa que precisa necessariamente, para que haja eficácia na comunicação, de um emissor da mensagem e de um receptor da mensagem. E qual é sempre o intuito dessa conexão toda, dessa ação, dessa dinâmica? Transmitir a mensagem que deve ser compreendida, tá bom? Então, a linguagem verbal, ela também é conhecida como aquela que ela é verbalizada, ou seja, expressada, expressa por meio de palavras escritas ou falada, que a gente também chama de oral, tá? E a linguagem não verbal utiliza signos visuais, como, por exemplo, os gestos, a postura, as ilustrações, as placas, as músicas, as cores, certo? Então, tudo que for utilizar de outros signos que não sejam os verbais, que a gente conhece do nosso código, são linguagens não verbais. Ok? Professora, e há, no caso, a linguagem desenvolvida que se mistura os dois tipos, a verbal e a não verbal? Sim, existe essa modalidade, existe esse modo, tá? Então, como nós chamamos de linguagem mista, ou algumas literaturas gramaticais falam de linguagem híbrida, tá bom? Porque nela é possível perceber as duas variantes, tá? Da verbal e a não verbal, juntas, articuladas para o bom entendimento da mensagem. Certinho? Um bom exemplo de linguagem mista pode ser encontrado, por exemplo, em uma charge, que é um gênero textual que vem lá da categoria das HQs, as histórias em quadrinhos, tá bom? Que muito nos vale, né, nas nossas atividades avaliativas, nos livros didáticos, nos jornais, nas webs, enfim. É um gênero textual muito utilizado por conta dessa característica específica, de utilizar o código verbal e o não verbal, certo? Tanto a foto quanto o texto ajudam a contribuir para o significado, né, da mensagem expressa nesse tipo de gênero. Certinho? Então, para que você entenda de verdade, não confunda mais, trouxe aqui para a gente refletir uma afirmação. A comunicação é diferente de linguagem verbal e não verbal, ok? Então, olha só. A comunicação, pessoal, é o processo de troca de informações, tá? É o ato da comunicação, é o ato de eu falar,
de eu me expressar em gestos ou com código falado ou escrito e você me entender, você, meu receptor, tá? Um dos aspectos que pode interferir nesse processo comunicativo é o código a ser utilizado. E deve ser entendível, como a gente costuma dizer, para que aconteça em ambos, né, os colaboradores para a comunicação, o emissor e o receptor, que a linguagem verbal e não verbal, elas possam ser competentes. Portanto, os elementos da comunicação são extremamente importantes. Sem isso, a comunicação não é eficaz, não é processada, e aí vamos ter um problema sério na linguagem verbal ou na não verbal estabelecido. Tá certo? Então, não se esqueça disso. Pessoal, a linguagem não verbal é uma outra forma de comunicação que vem colaborar para a linguagem verbal, que a gente aprende desde pequeno, quando nós aprendemos a ler, a escrever, a nos comunicar, a argumentar oralmente, tá bom? Que não é feita nem por sinais verbais, nem pela escrita, a linguagem não verbal. Ela não é feita de modo escrito e nem oral, tá bom? Ela lida basicamente com imagens, com ícones, tá bom? Com o código que utiliza a simbologia. Então, ela é a ausência de palavras. Porém, não significa que uma postagem, algo que você vê, que estabelece uma comunicação através de cores, de sons, não significa que aquilo não seja um texto. Há muita confusão estabelecida em torno dessa afirmação. Então, coloco aqui em negrito nesse slide para que você não se esqueça. A ausência de palavras não significa a ausência de um texto, certo? Então, os desenhos que nós vimos, muitas vezes quando menores, né, quando crianças, que os animais não falam e sim apenas agem através de gestos e atitudes, não significa que aquilo ali não é um texto, não significa uma narrativa. Claro que significa, só que ela não utiliza o código verbal, e sim o gestual, as cores, o movimento, a música, entendido? Então, a linguagem não verbal ela tem essa característica específica. Certo, pessoal? Aí, a gente entra numa outra temática bem interessante, muito discutida nos últimos tempos, que a comunicação verbal compreende que o seu corpo fala. Por quê, pessoal? Porque a nossa linguagem, 55% dela, da nossa comunicação, ela vem da linguagem corporal. E o restante vem com a nossa linguagem formal, a nossa linguagem verbal, que nós utilizamos o código linguístico, tá bom? Então, a expressão corporal, ela dita muito das nossas atitudes, tá certo? Então, cuidado com o seu comportamento, que às vezes não precisa você dizer nada, mas um bom leitor já consegue interpretar muito bem, tá certo? Então, anote aí, um exemplo bom para isso que eu estou dizendo agora. Se uma pessoa está dirigindo e vê o sinal vermelho, né? O semáforo fica vermelho. Qual é a primeira reação que você acha que esse motorista vai fazer? Ele vai o quê? Parar o veículo. Porque qual é a interpretação, mesmo sem ter nada escrito, que ele vai ter quando vê a luz vermelha? Que está fechado para o motorista seguir em frente. Então, é uma comunicação de uma linguagem não verbal, ok? Então, essa comunicação ela é feita através da linguagem não verbal, como eu disse, e, ao contrário do que muitos pensam, esta linguagem ela é utilizada constantemente no nosso dia a dia. Tá certo? Olha aqui, eu falando, gesticulando para vocês com a minha mão. Isso é para fazer o quê? Para dar ênfase ao que eu estou dizendo. O tom da minha voz também ao falar com vocês através dessa tela, né? Enquanto a gente explica o assunto. Então, a veemência com que falo as palavras ou o baixo tom de voz, o aumento da voz, imprime a nossa intencionalidade. Então, o corpo fala sim, e nós utilizamos da melhor forma essas unidades não verbais para estabelecermos a melhor comunicação.
certinho? Outro exemplo, quando um pai diz de forma áspera, dura, meio grosseira, assim, quase gritando, com uma expressão bem agressiva, que ama o seu filho, eu te amo. Será que ele vai entender isso de uma maneira afetuosa? Fica aqui a minha pergunta. Bem provável que não. Ou seja, deve estar trabalhando com alguma ironia por trás desse discurso. Então, todo discurso tem uma intenção. E muitas vezes se vale da linguagem não verbal. Certinho? Então, vocês vão voltar sempre à plataforma, reler aqueles slides que tem mais conceitos ali dirigidos a vocês. E aqui eu quero colocar de uma forma resumida para você não esquecer. Como se dá essa comunicação verbal, professora? Pela linguagem corporal, pelas expressões faciais, pela postura e pela comunicação através de símbolos gráficos e sonoros, essencialmente. É isso que nos deparamos no cotidiano, no nosso dia a dia, a todo tempo, tá bom? Então vamos aqui entender uma tirinha, praticar o que a gente ouviu, o que você já sabe aí sobre linguagem não verbal, uma tirinha da Mafalda. Gostou, Suzanita? Foi minha mãe quem me deu. E ela mostra uma bonequinha para a amiga. Ah, um negrinho. Por quê? Não vai me dizer que você tem preconceito racial? Eu? Claro que não. Afinal, nós somos todos iguais. Como é que eu vou ter preconceito racial? Aonde você vai? Lavar o dedo. Ou seja, complicado, né? Esse entendimento muito profundo e muitas vezes o que não está dito é o que você deve interpretar. Então, segundo a tirinha acima, o incorreto, que não tem nada a ver com o que está sendo passado nessa tirinha aí, o que você marcaria? A letra B, porque somente a Suzanita que utiliza a linguagem não verbal quando levanta o dedo. Então, as histórias em quadrinhos, as tirinhas como essa que eu coloquei para vocês, né, do Guino, do cartunista argentino, e as outras charges inúmeras que nós temos por aí são exemplos de linguagem mista, de linguagem híbrida, onde temos a união dessas duas linguagens e signos verbais. Nessa tirinha, acima, ou melhor, anterior, no slide anterior, ambas as personagens utilizam a linguagem não verbal, a linguagem verbal, a fala. E as não verbais com as expressões faciais e corporais. Por isso, a alternativa incorreta é a letra E, que afirma que somente a Suzanita ela utiliza a linguagem verbal, tá? Então, não é somente a Suzanita, é as duas, a Mafalda e a amiga, certinho? Aqui a gente fala um pouquinho remetendo aos emojis, essas ferramentas que nós temos nos aplicativos aí, dos Androids, dos telefones, né? De todo esse aspecto tecnológico que surgiu há um tempo. E eles foram criados em 1999 pelo designer japonês, com o intuito de aprimorar a comunicação da população japonesa. Sobre essa mensagem, agora eu quero a alternativa correta, pessoal. O que eu posso dizer corretamente sobre esses emojis? Letra A. Os emojis complementam a linguagem verbal, a expressão das emoções dos emissores da mensagem? Os emojis utilizam a linguagem mista, em que há o uso da linguagem verbal e não verbal? Os emojis representam uma linguagem verbal expressa por diversas figuras? Os emojis são sempre utilizados como emoticons, né? Outro tipo de linguagem não verbal? Também nunca ouvi falar. E os emojis são essencialmente uma comunicação linguística expressa pela ordem das palavras? Pessoal, tem umas aí discrepantes, né? Bem longe do que a gente quer. Então, qual que se aproxima mais do enunciado? A letra A. Os emojis complementam a linguagem verbal expressando emoções dos emissores da mensagem. Certinho? Retomem, um grande abraço a todos vocês, retomem essa plataforma para rever essa aula, escutar mais uma vez as explicações, ler com calma cada slide e fazer os exercícios. E hoje ficamos por aqui, tá certo? Até mais!